Olá, minha gente, muito boa noite. Sou Didi Galvão. Agora são 19 horas e 30 minutos. Nós estamos começando a nossa live de hoje. E daqui a pouquinho nós vamos entrevistar, ou melhor, vamos bater um papo com o pré-candidato a prefeito de Cabrobó, Galego de Nanai. Assim que ele estiver disponível, nós vamos colocá-los à disposição de você que já está nos acompanhando, para que então a gente possa bater esse papo com Galego de Nanai, pré-candidato a prefeito de Cabrobó pelo Avante. Muita gente já está nos acompanhando, Galego de Nanai já está ok, nós vamos chamá-lo. Nós vamos então bater um papo com Galego de Nanai, que é do Avante. Galego, boa noite. Boa noite, Didi. Por Tudo aceitar o bem? nosso convite. Tudo bem, você? Como é que está? Didi, primeiro a gente que agradece a oportunidade de estar dialogando com a população caraboense, com você. Graças a Deus estamos bem, só apreensivos, né, com a situação que Cabrobó vem vivendo, com o aumento assustador dos casos de Covid em nossa cidade, mas também esperançosos, né, esperançosos que iremos vencer essa luta, Didi. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos dialogando e dar uma boa noite. Didi, só para saber, está chegando legal o Tá áudio ok, tá aí? tudo tranquilo aqui, certo? Assim que Legal. algumas dos nossos acompanhantes, internautas, na verdade, tiverem alguma dúvida, pode nos enviar. Só lembrando, gente, que foi acordado com todos aqueles que já fizemos live, de que não repassaríamos para os nossos convidados as perguntas feitas pelos nossos internautas. E para que nós não venhamos a cometer injustiça nem com os que já foram entrevistados, nem com o que está sendo entrevistado, nem com os próximos, nós vamos manter a mesma política, tá certo? Mas ao transcorrer da live, 30, 40 minutos, você pode aproveitar a oportunidade, fazer o seu questionamento, se assim o convidado se sentir à vontade, ele então pode fazer, pode enviar a resposta automaticamente, tá bom? Só lembrando também a vocês que estão nos acompanhando que todas as lives do blog do Didi Galvão, com exceção da primeira, que foi com o deputado federal Fernando Monteiro, porque não tivemos como recuperar, todas elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, que já temos mais de 2 milhões e 100 mil visualizações, tá bom? Então a de hoje também, a partir de amanhã, já vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Galego, você falava logo no início dessa apreensão, os casos, isso não estava previsto no tema, e nós não definimos um tema, porque se trata de eleição, mas os casos que aumentaram, principalmente nesses últimos 40 dias, de fato são preocupantes aqui em Cabrobó, não é isso? Isso, Didi. A gente vem acompanhando com apreensão o aumento dos casos em Cabrobó. Parabenizamos a Secretaria de Saúde pelos esforços que estão sendo feitos para poder tentar conter. Cabrobó conseguiu segurar durante um certo tempo a chegada da doença em nossa cidade, mas infelizmente ela chegou e é momento de nós termos responsabilidade coletiva, né? Que toda a sociedade possa contribuir de sua maneira, fazer dentro do possível isolamento social o máximo possível que der para evitar o contato, a aglomeração de pessoas e quem sabe assim a gente consiga reverter essa curva de crescimento da nossa cidade e conseguir se livrar para que mais rápido possível nós possamos voltar à convivência social de maneira normal e também o comércio possa retomar suas atividades, que a gente é um ramo, é um setor econômico muito importante para a nossa cidade, a questão comercial, e que está sofrendo também de sobremaneira os efeitos dessa pandemia, Lili. Galego, um momento como esse, eu acredito que é lógico, por mais que os torcedores do quanto pior, melhor, ou aqueles que esperam situações desagradáveis para que possam, de alguma forma, tirar proveito, mas ninguém esperava uma situação tão dramática como é de uma pandemia. Mas mesmo assim, diante de uma pandemia, isso serve para que possa discutir melhor o futuro de uma cidade, já que estamos em um ano eleitoral? Com certeza, Didi. São em momentos como esse que nós, primeiro, enxergamos a responsabilidade e a questão da importância da vida política, né, dentro de nossas vidas,
eu sempre digo que as pessoas costumam dizer que não gostam de política, não gostam de se envolver em política, não querem contato com política. Muitas pessoas, né, me deram conselhos perguntando: rapaz, tu vai entrar na política, você está com uma vida tão bem organizada, estruturada. Mas, Didi, no final das contas, nós percebemos, e principalmente em momentos de pandemia como esse, que é a política a grande responsável pela condução da vida das pessoas. Ela que vai dizer se nós teremos educação pública de qualidade, saúde de qualidade, se nós iremos vencer com mais tranquilidade e firmeza o momento de pandemia, ou se nós iremos agravar o quadro da pandemia. Infelizmente, no nosso país, a gente percebe essa dissonância entre os políticos, né? Um representante do poder quer puxar para um lado, outro representante do poder pensa de outra maneira. Existe assim uma falta de consenso às vezes dentro da forma de abordar a questão da pandemia, e é nesse momento que a gente entende a responsabilidade e a importância da vida política, porque são os políticos que conduzem o nosso país, que irão determinar os rumos da educação, da saúde, né, da segurança, e essa é a grande importância da política e a gente consegue perceber de sobremaneira nesse momento que a gente está vivendo. O senhor é um jovem numa carreira que tem tudo para crescer dentro dessa carreira é, policial, como delegado de Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Mas mesmo assim o senhor se coloca à disposição da sociedade de Cabrobó para discutir a política de forma geral. A sua presença hoje na política serve como estímulo para que outros jovens também possam ingressar na política? Didi, cortou um pouquinho, eu só entendi. A sua presença na política hoje serve como estímulo, Estímulo no para outros final. jovens também entrar na política? Didi, eu venho dizendo que a gente vem vivendo uma virada de uma geração política em Cabrobó, né? Os políticos eles têm um determinado tempo que eles dão sua colaboração para a sociedade e chega um momento que novos políticos surgem para dar continuidade ao trabalho, ao desenvolvimento, né? E continuar fazendo o que Cabrobó precisa que seja feito. Então eu acho que nós estamos vivendo nessa geração, mais do que nas outras, a virada de uma geração política. Essa virada ela começa pela mudança significativa que nós teremos na Câmara de Vereadores, né? Alguns vereadores já anunciaram que não irão concorrer ao pleito esse ano, né? Pelo menos 2 ou 3 fizeram esses anúncios, fora outros que não, né? Como o saudoso tio Romero, que não está mais entre nós, não vai mais disputar uma eleição. Então, assim, tem uma expectativa de uma mudança muito grande, uma renovação muito significativa na Câmara de Vereadores, né? Nós estamos nos colocando como uma nova liderança, assim como também vem surgindo outros nomes, como o próprio Pedro Caldas, que representa a renovação de um grupo político tradicional do Cabrobó, né? Novas lideranças como João Pedro Novaes, Dr. Lucas Novaes, né? Pessoas novas que estão tomando o seu espaço dentro da política, né? Tentando encarar talvez uma campanha majoritária. Tantos outros, né? A gente, entre Avante e PP, nós temos hoje 35 pré-candidatos novatos, muitos deles estão aqui acompanhando nossa live, dá uma boa noite a todos que estão aí, eu pedi até desculpa, né, pela indelicadeza, né? Eu não dei boa noite a todos que entraram na nossa live, estão nos ocupando, e nós estamos aí com 86 pessoas conectadas ao vivo aqui com a gente. Então, Didi, a gente tem essa expectativa muito grande de uma renovação, de pessoas que estão querendo entrar na política, de trazer novas ideias, novos pensamentos. Eu sempre costumo frisar de que a renovação, é importante dizer isso, a renovação ela não é fruto unicamente da idade das pessoas, né? Às vezes ela vem muito mais do agir das pessoas, da forma de fazer a política, como pensa a política, né? Não é um fator cronológico, né? Nós podemos ter candidatos de mais idade que estão propondo uma política de renovação, como nós podemos ter candidatos de menos idade, mais novos, que podem ter pensamentos não de renovação, né? Então, a idade não é um fator único que deve ser analisado. O que eu venho pedindo às pessoas é que analisem os candidatos, as propostas, os pensamentos, o que eles fizeram quando tiveram oportunidade de fazer, quais são seus pensamentos, suas defesas e o que eles propõem para Cabrobó, né? A gente tem pedido à população uma oportunidade de análise, voto. Que as pessoas analisem os candidatos, que votem realmente no que a pessoa representa e quer fazer por nossa cidade. Eu acho que esse é um fator importante que a gente tem que debater nessas eleições em Cabrobó. O que o senhor teria hoje de inovador para apresentar à sociedade de Cabrobó? Eu não consegui compreender, eu não sei se é a minha internet ou De, se é a sua, tá?
Diante de todo esse seu pensamento em relação à Travou um política e pouco. à necessidade de uma renovação, o que o senhor teria hoje de inovador para apresentar à sociedade cabroboense? Didi, eu costumo dizer que a primeira compromisso e responsabilidade que o político tem que ter nesse momento é ter pé no chão. Ter pé no chão para não cair na sedução política de se comprometer e prometer demais à sociedade. É momento da gente ter serenidade de compreender que nós estamos pegando uma estrutura administrativa que passa por dificuldades financeiras, que tem problemas, né, geralmente na questão previdenciária, que foi um acúmulo de várias gestões. Então é momento de a gente ter pé no chão. Pé no chão e compreender, primeiro, a dimensão dos problemas que nós estamos enfrentando, né, para poder oferecer uma realidade administrativa para Cabra e não uma fantasia administrativa, né, é uma das coisas que a gente tem priorizado. Agora, tem uma coisa que a gente bate muito forte. Eu sempre costumo dizer que qualquer governo que venha administrar Cabra ele tem que trabalhar com transparência. Hoje, a principal ferramenta do cidadão, da pessoa de bem, que quer acompanhar a política, que quer fazer o bem para a sua cidade, é a transparência. É a gente tirar o véu, a gente mostrar realmente para a sociedade como a prefeitura é administrada, o que é feito na prefeitura, como são feitos os gastos, ter o máximo de transparência possível para que a sociedade possa participar da gestão e do governo, nem que seja de sua casa, pelo meio digital, pelo meio virtual, mas a gente tem que ter transparência. Outro ponto muito importante que eu costumo defender é a importância de nós termos um olhar voltado para o humano, né? Durante muito tempo a gente começou a perder a sensibilidade da humanidade. É preciso que a prefeitura reverta seus esforços para fazer com que o investimento chegue sempre a favor do mais necessitado, daquela pessoa que mais precisa. Né? Nós tivemos investimentos em Cabrobó que foram feitos que eu particularmente discordo de. Eu discordo porque, assim, eu defendo que enquanto nós tivermos pessoas que têm um mínimo existencial faltando, que não tem um esgoto, que não tem um saneamento, que não tem um calçamento, que não tem o acesso à água potável, que não tem a moradia, que não tem a iluminação, o acesso à saúde, enquanto nós tivermos pessoas vivendo nessas condições, a gente não pode justificar investimentos supérfluos. A gente não pode fazer investimentos que não sejam de maneira a garantir a dignidade das pessoas humanas. É um compromisso muito forte que nós temos, Didi, é de tentar garantir que o máximo possível as pessoas recebam a sua vida, vivam sua vida com dignidade, vivam sua vida tendo o mínimo necessário para se viver, que seja um saneamento. É muito ruim, a gente chega em alguns bairros de Cabrobó, a gente se depara com esgoto ainda caindo na porta das casas, né? Problemas estruturais antigos que nossa cidade tem, que poderiam já ter sido resolvidos, poderiam sim ter sido resolvidos. Nós tivemos saúde financeira, volume de investimentos em caixa suficiente para resolver esses problemas estruturais que Carabobo hoje ainda suporta. Mas a gente tem essa visão muito humana de querer reverter todo o trabalho para garantir a dignidade das pessoas. E um terceiro ponto, de que eu acho que eu sempre defendo é a qualidade do serviço público. Eu sou funcionário público desde meus 19 anos. Eu passei no meu primeiro concurso público com 17 anos, passei no meu segundo concurso público com 18 anos, assumi como policial aos 19, fui o mais novo policial na época do meu concurso, assumi na carreira de policial e trabalhei durante muito tempo na minha cidade. Foram 10 anos trabalhando, né, como policial, estou caminhando para 11 anos, contando como delegado de polícia, e uma das coisas que eu sempre pautei foi o respeito. Embora eu trabalhasse nas forças policiais, mas sempre entendi que todo ser humano, toda pessoa tem o seu direito, deve ser respeitado, a dignidade, tratar bem as pessoas, ter humildade. Então isso fez com que, durante a minha vida profissional, eu nunca tivesse nenhum tipo de problema, de desarrazoamento, de inimizade, porque a gente entende que o cidadão ele já suporta uma carga tributária muito grande, ele já sofre demais com as exigências do governo, e o que ele merece de mínimo é a retribuição de um serviço público de qualidade, um atendimento de qualidade, ser bem recebido nas repartições, ser bem atendido, ter o seu problema esclarecido, ter o direito à informação. Então, acho que é algo que eu prezo muito pela qualidade do serviço público, porque eu sou funcionário público, né? Eu sou funcionário público foi minha profissão praticamente quase toda a vida adulta, e eu sei como é importante você receber bem as pessoas, tratar bem, dar informação e a gratidão que as pessoas ficam pela forma correta que você trabalha. Então são coisas que a gente vem com proposta. Eu tenho dito uma coisa, eu prometo não prometer, né? E o que eu prometo é isso.
qualidade do serviço público, olhar em favor do mais necessitado dentro da nossa administração, fazer um governo transparente. São 3 pilares que a gente vai trazer em termos de nossa administração. Qualidade do serviço, olhar para o mais necessitado e transparência, para que a sociedade possa acompanhar o governo, saber o que está sendo feito. Hoje em dia, a gente precisa trabalhar com planejamento, com visão, né? Se a gente procurar onde é que está o maquinário da prefeitura trabalhando, a sociedade não tem essa informação. A gente quer que a sociedade saiba o que a prefeitura está fazendo, onde a máquina está trabalhando, o que está sendo feito, o máximo de transparência possível, para que todo mundo possa acompanhar o seu gasto, o seu dinheiro, né? Porque no final das contas somos nós que financiamos todo o equipamento público, né? Nós estamos conversando com o Galego de Danay, pré-candidato a prefeito de Cabrobó, pelo Avante. Entre tantas as pessoas que estão nos acompanhando, nós queremos abraçar e agradecer ao mesmo tempo. Sintam-se todos abraçados e agradecidos através do professor Sivaldo Torres, lá de Petrolina, que está nos acompanhando. Ele também faz live todos os domingos, às 14 horas, e tem o blog Veja com a Notícia. Nosso carinho, professor Sivaldo Torres, que também já foi professor do Colégio Espaço Livre, se não me falha a memória. Delegado, pré-candidato. O senhor hoje se considera um pré-candidato na linha de independência, aliado ao governo ou como oposição? Não me julgaria situação nem oposição, né? O pessoal diz que eu ocupei cargo no governo de Marcílio e em outros governos, inclusive soltaram um áudio malicioso esses dias. Infelizmente está começando a política baixa, né? A política de pessoas que não têm propostas e querem denegrir a vida das pessoas, né? Você, como sabe, eu fui convidado, sim, no começo da gestão de Marcílio a ser secretário do governo de Marcílio. Na oportunidade aceitei o convite, mas nunca cheguei a ser realmente secretário, né? Não consegui minha cedência do governo do estado e trabalhei sim por Cabrobó durante 10 meses de maneira voluntária, né? De maneira gratuita, sem receber salário, somente para ajudar nosso município. Infelizmente as pessoas, né, pensam que você só pode ajudar o município se você estiver ganhando alguma retribuição. Tem gente que tem um pensamento pequeno e não quer colaborar com o nosso município. Então, assim, não fui secretário de Marcílio, fui convidado a ser secretário de Marcílio, sim. Né? Fiquei muito honrado e grato pela oportunidade que me foi dada à época. Ajudei Marcílio como pude naqueles 10 meses que estive no primeiro ano de governo dele, mas nunca cheguei a ser nomeado e continuei trabalhando de maneira voluntária, né? E para isso existem os portais da transparência, Didi, que podem confirmar tudo que eu estou dizendo. Inventaram mentiras, dizendo, porque a irmã é funcionária, o carro do irmão é locado. Assim, sabe, eu julgo que são informações de quem está começando a se preocupar demais com o nosso crescimento. Né? E aqui eu lhe digo com toda a transparência do mundo. A única pessoa que faz parte do governo de Marcílio, da minha família, é o meu pai, que é secretário. Né? Não temos irmãs contratadas, não tem um carro locado. Muito pelo contrário, né? Meu pai usa o carro dele de maneira voluntária, não recebe nada para isso. Minha irmã, que é engenheira, ajuda meu pai no que pode de maneira voluntária também, porque nosso objetivo sempre foi ajudar a nossa cidade, ajudar nosso município da maneira que a gente pode. Em relação ao alinhamento com o governo do município, Marcílio vem dizendo, né, abertamente que é candidato a prefeito. Né? É um direito que ele tem, ele é o prefeito em exercício, tem toda a autonomia e liberdade de ser prefeito. E isso não impediu que nós também nos colocássemos como candidato a prefeito, Didi. Até porque nós não temos uma relação de submissão, né? Nós não somos subjugados. Nós somos amigos, né? Meu pai e Marcílio são amigos de muitos anos. Marcílio é amigo seu de muitos anos, Marcílio é amigo de muita gente em Carabobo de muitos anos, né? Ele chamou meu pai para ser secretário porque via o potencial, a capacidade de ajudar o nosso município que ele tem e ele está colaborando. Mas isso não impediu que a gente se colocasse como pré-candidato a prefeito, né? Marcílio também é pré-candidato a prefeito. E quem decide é o povo. Quem decide é o povo. Esse discurso de muita gente me faz essa pergunta é porque são pessoas que querem fazer aquela política de votar em A por causa de B ou de não votar em B por causa de A. Né? Eu acho que Cabrobó ficou muito no prejuízo por conta desse tipo de pensamento. Porque as pessoas se juntavam para eleger fulano e depois brigavam com fulano e cada um corria para o seu lado e depois aquela união para trabalhar por Cabrobó deixava de existir. No final só imperavam os interesses pessoais de cada um, né? Se aliava de novo, vamos ganhar a eleição, e ganha a eleição e depois rompe de novo, cada um segue seu caminho.
Então, eu venho dizendo uma coisa: quem for votar em mim, vota por causa de mim, por causa do meu pensamento, da minha ideia. Quem quiser conversar comigo, converse comigo. Né? Esse negócio de, eu vou votar em Galego por causa de fulano que está apoiando, ou eu vou deixar de votar em Galego porque o pai dele é secretário. Paciência, Didi. Isso para mim é um discurso pequeno de pessoas que, graças a Deus, não têm o que falar de mal e ficam querendo se apegar a alguma coisa. Né? Quer ver o que a gente fez? Veja o trabalho que a gente fez enquanto eu fui delegado de Cabrobó, analisa a minha conduta, né? Tudo que a gente construiu, Conselho de Segurança, uma política integrada de segurança pública, trabalhamos em conjunto com todas as secretarias, dentro da nossa força, sugerimos pautas, construímos algo muito positivo que trouxe uma pacificação significativa para a nossa cidade. Quer avaliar minha conduta, avalie pelo que eu fiz por nossa cidade. Né? Vamos deixar esse discurso pequeno de querer ficar vinculando, atacando pessoas. Assim, isso para mim é reflexo de uma velha política, de pessoas que não têm nada a oferecer para Cabrobó e querem se apegar de qualquer maneira a qualquer artifício que possa ser utilizado. Mas isso reflete unicamente um pouco já da preocupação com o nosso nome, de que graças a Deus vem crescendo, vem se solidificando, recebendo bastante apoio, né? E a gente está aí nessa caminhada, viu? Hoje, Cabrobó tem pelo menos 6 pré-candidatos, incluindo o seu nome. Aí entram nessa relação do ex-presidente da Câmara, Barnard Russo, do atual presidente da Câmara de Saraiva, do atual prefeito Marcelo Cavalcante, do atual vice-prefeito Pedro Caldas e do ex-prefeito Auricélio Torres. O senhor tem procurado conversar com algum dessas pessoas na busca de uma aliança? Conversei com. Só refrisado, você falou Dim, Auricélio, Pedro, Barnard, eu e Marcílio. 6, né, comigo. Didi, conversei com todos, só teve um que eu não conversei, né? Teve um único que eu não conversei porque, assim, categoricamente, ele disse que não queria conversa, não queria meu apoio, né? Não precisava. Então, com esse eu não conversei. Com todos os outros a gente conversou, manteve um diálogo. Eu acho que a gente faz política somando e multiplicando, e não subtraindo. A gente tem que entender que todo mundo tem sua importância dentro do processo democrático, todo mundo já deu sua colaboração para Cabrobó, né? Uns estão ajudando mais agora, outros ajudaram mais antes. Né? Dentro da história política da nossa cidade, todo mundo sabe o que os nossos deputados fizeram, né? Fizeram até esses questionamentos recentemente. Por que foi que Sebastião mandou recentemente? Eu digo, rapaz, a gente tem que avaliar um político pela toda a sua história. Né? Não tem um bairro hoje que você olha que você não encontra uma obra que tem um dedo de inocência de Sebastião em Cabrobó. Né? Agora, alguns políticos trabalham mais em um determinado momento, menos em outro determinado momento. Isso é natural, David, mas faz parte da política. Mas a gente conversa com todo mundo, o processo é democrático, a liberdade de escolha é do povo, é o povo que vai decidir. Né? Nós não somos intransigentes, nunca fechamos a porta para ninguém. Conversei com Pedro, conversei com Barnard, conversei com Alecélio, conversei com Marcílio. Né? Só teve um, por exclusão, que dá para deduzir quem é, que ainda não conversou, porque infelizmente ele disse que não queria nosso apoio. Mas mesmo assim, o grupo dele, a gente tem muito diálogo com o pessoal. Graças a Deus, Didi, eu aprendi a fazer política com meu pai, e um legado muito bom que ele me deu foi esse. Meu pai sempre ajudou em campanha, sempre se envolveu em política, ajudou pessoas durante toda a sua vida e nunca arrumou um inimizado que fosse, nunca teve um intrigado. Tanto é que ele se dá bem com todos os políticos da nossa cidade, tem um bom relacionamento e por isso que sempre, né, colaborou com o nosso município. Então isso é tranquilo, deixa a população resolver. Quem decide é o povo, né? Não é o querer do candidato, não é a minha vontade que vai imperar, não é a vontade dos outros candidatos que vai imperar, é a vontade do povo. A democracia é isso, a gente tem que deixar o povo escolher. O senhor agora há pouco lembrou de 11 anos no serviço público, e isso é lógico que serve como sustentação para definir o seu futuro como prefeito de Cabrobó, e também elencou algumas necessidades de mudança do que já foi feito em gestões anteriores e, pelo que dá para entender, da atual gestão. O que foi feito e está sendo feito que precisa ser mudado? No geral, em Cabrobó? No geral. Didi, um dos pontos que eu vejo que é preciso ter uma mudança começa na questão da política rural, né? Do equipamento público que trabalha na zona rural. Eu defendo que a gente tem que ter uma transparência maior, né? Que a população possa chegar em casa, abrir seu celular e no site da prefeitura e ver, deixa eu ver onde é que a máquina hoje está trabalhando, o serviço de quem ela está atendendo,
né? Que o maquinário atenda um planejamento pré-estabelecido para que você, morador da zona rural, saiba em qual mês a sua estrada vai ser feita, né? Em que período a máquina vai estar trabalhando em favor da sua comunidade, né? É uma das coisas que eu acho que a gente poderia melhorar nesse cenário, né? Talvez uma estrutura administrativa ainda mais enxuta, Didi, com uma visão mais voltada para a questão da captação de recursos, é uma sugestão que a gente apresenta, né? Cabrobó tem uma fama muito grande de se falar, toda eleição surge esse comentário. Ah, a gente precisa atrair fábricas para Cabrobó, a gente precisa atrair fábricas para Cabrobó. Eu tenho uma visão muito particular de que, assim, às vezes a gente tem a resposta dentro de casa e termina deixando passar batido, né? Durante o tempo que nós colaboramos com o município, nós tentamos, né, reativar algumas coisas que estavam paradas. Cabrobó tem uma fábrica de polpa de fruta que não produz a polpa de fruta. Cabrobó tem uma casa de farinha que não produz a farinha, né? Cabrobó tem uma fábrica de arroz que produz o arroz, mas poderia produzir o feijão, a massa de milho, que é como está sendo bem discutido ultimamente, recentemente, Cabrobó, uma fábrica de cuscuz que o pessoal cita, né? Cabrobó domina a rede de lojas do Vale do Sertão, do São Francisco. Se você chegar em Orocó, você vai encontrar as redes de lojas de Cabrobó. Se você chegar em Santa Maria, você vai encontrar as redes de lojas de Cabrobó. Se você chegar em Lagoa Grande, você vai encontrar as redes de lojas de Lagoa Grande. Então, assim, a gente tem que ter uma aliança, né, um diálogo mais firme, né, por parte do prefeito com essas lojas para darem acesso ao produto produzido em Cabrobó. Né? Aqui no meu escritório tem um sofá que foi feito por um tapeceiro de Cabrobó. Né? Paguei o valor de R$ 500 por um sofá, enquanto nas lojas eles eram R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500, mais do que o dobro do valor. Então não custa nada a gente fazer um esforço para que esse produto de Cabrobó vá para dentro da loja de Cabrobó. Nós temos um Conrio, um consórcio intermunicipal que envolve Cabrobó, Orocó, Santa Maria e Lagoa Grande. É uma identidade administrativa, é uma identidade geográfica, é uma identidade cultural. Não custa nada a gente criar uma política protecionista para priorizar o produto local dentro das licitações dessas prefeituras. Se eu produzo um produto em Cabrobó e vendo em Cabrobó, eu estou vendendo para 35 mil pessoas. Se eu consigo ingressar esse produto em Orocó, Santa Maria e Lagoa Grande, eu estou potencializando meu mercado para mais de 100 mil pessoas. Então, consegue desenvolver. Cabrobó é uma cidade que, historicamente, ela é a produtora de cebola, mas a gente não consegue produzir um saco de cebola para vender para o produtor de cebola de Cabrobó. Então, eu acho que a gente pode estimular ainda mais essas visões. Foram sugestões que a gente deu, né? Nós apresentamos, mas é preciso, sim, ter uma visão muito forte para a geração de emprego e renda. É uma necessidade muito importante, principalmente que essa geração de emprego e renda ela abarque, ela englobe a juventude. Aquela pessoa que está em busca do primeiro emprego, que está ingressando no mercado de trabalho, é um dos pontos que eu julgo importante. E nós temos algumas propostas, e uma delas que nós temos, que nós defendemos, é a redução da quantidade de número de vereadores. Né? É algo que a gente não consegue nessa legislatura, mas é um consenso e compromisso dos candidatos do Avante, da frente que compõe o Avante, é propor para a próxima legislatura a redução da quantidade de número de vereadores em Cabrobó. Por que ele disse? Se a gente reduz a quantidade de número de vereadores, a gente tem uma economia dos cofres públicos. Essa economia pode ser revertida em favor da prestação de serviço público. Né? A Câmara de Vereadores pode pegar esse dinheiro e devolver para a sociedade todo mês essa sobra de recursos, por exemplo, para que se possa financiar o transporte estudantil, né? Para que todo mês nós tenhamos a segurança e garantia de que o transporte estudantil das pessoas que vão a Belém, a Salgueiro, ele seja garantido. É uma das pautas que a gente defende, é justamente essa, a gente poder trazer, né, o mínimo possível de estruturas administrativas para que a gente possa ter o máximo possível de recursos para fazer investimento. É preciso fazer investimento para a nossa cidade desenvolver, Lili. Deixa eu entrar em uma questão. O senhor falou agora de Câmara de Vereadores, e essa área tem a ver com a sua profissão. Sendo eleito prefeito de Cabrobó, o senhor vai trabalhar para que o projeto que cria a Guarda Municipal seja reapresentado e aprovado na Câmara Municipal? Com certeza, Didi. Né? É uma pauta que a gente julga muito importante. A sociedade ela clama pelo sentimento de justiça, pela segurança pública. A sociedade quer viver em paz, quer pacificação. A sociedade não quer viver em conflito, não quer. A pessoa quer ter o direito de ir e vir sem ser assaltada, sem ser morta. Né? A pessoa não quer ir à fila do banco e sofrer um golpe, ser lesionado, ser lesado
né? As pessoas querem viver em tranquilidade, né? As famílias querem conviver em paz. Então a Guarda Municipal ela é um ponto importante, um apoio importante, né? No patrulhamento do nosso centro comercial, para dar mais liberdade para que a Polícia Militar desafogue da área urbana e possa fazer um patrulhamento melhor na zona rural da nossa cidade. Toda política que envolva de melhor segurança para a nossa sociedade, a gente defende. Né? Nós estamos aí na iminência da instalação das câmeras de segurança em nosso município. Né? Foi um pleito que a gente sempre brigou, apresentou, que o prefeito teve a sensibilidade, a compreensão de entender a O senhor está importância entrando de na área, para cantar, me dê só um minuto. O senhor está entrando em uma área que tem a ver com essa pergunta que vai ser feita. Aí o senhor pode aproveitar e trabalhar esse tema aí. Tem duas áreas que são bastante discutidas em época de eleições e que faz parte de todos os planos de governo de todos os candidatos. Tem a ver com educação e com segurança pública. Na área de educação, o senhor é filho de professor, é irmão professor, o pai é dono de colégio em Cabral Branco, então o senhor tem autoridade para tratar disso. Na área de segurança, o senhor profissionalmente milita na área. Quais as suas propostas para a sociedade de Cabrobó na área de educação e segurança pública? Entendeu? Deu para entender? Não, cortou um pouquinho. Eu digo, quais as suas propostas para a sociedade de Cabrobó na área de segurança e educação? A de segurança e educação. Didi, primeiro, a gente tem um fator que a gente sempre negligencia, a importância muito grande de nós tirarmos as pessoas ainda do analfabetismo. Né? Cabrobó avançou muito em termos de educação, mas ainda possui uma taxa de analfabetismo significativa em nossa cidade. Eu julgo que a educação ela é o maior instrumento de mudança da sociedade. Eu sou fruto da educação, Didi. Tudo que eu tenho na vida eu devo à educação. Sou muito grato aos meus pais por terem me educado, por terem me oportunizado a crescer na vida. Eu também sou muito consciente que cada vez mais a educação ela tem que ter um acesso maior, ela tem que ser melhor oportunizada. Então nós temos ainda uma quantidade significativa de pessoas em nossa cidade que ainda não foram alfabetizadas, embora não existam programas do governo para poder promover essa alfabetização, eu acho que nós temos que ampliar, né? Fortalecer esse vínculo para que nós possamos tirar essas pessoas que ainda não têm essa compreensão da leitura e trazer para o mundo da leitura, da educação, porque isso é libertador, isso traz liberdade para as pessoas, isso amplia a dignidade dessas pessoas de maneira significativa, né? E quando você parte para a educação, nós temos projetos importantes que estão sendo instalados em Cabrobó. Né? Cabrobó está na iminência de receber uma escola em tempo integral na rede municipal. Eu julgo que o ensino em tempo integral é algo que tem que ser disseminado de maneira universal. Né? Está se plantando um núcleo, mas a gente tem que ampliar esse núcleo. A gente tem que fazer com que esse ensino em tempo integral ele seja oportunizado para todos os jovens. Né? Esse ano, Didi, abriu-se uma problemática muito importante, que eu tive a compreensão dessa problemática quando a gente passou a caminhar na zona rural, conversando com algumas pessoas. O senador foi colocado como escola de referência em Cabrobó esse ano, o que foi algo muito positivo para a nossa cidade. Mas a gente sabe que o senador, ele pegava de sobremaneira os alunos da zona rural, que vinham estudar em meio período e voltavam para casa. A partir do momento que passou a ser em tempo integral, eu recebi relatos de algumas mães que estavam dizendo que as filhas estavam perdendo aula, porque o carro estava vindo em meio horário, meio expediente, e as filhas não tinham como vir para passar o dia todo, não tinham um ponto de apoio. Né? E aí abriu até a necessidade, então, a ideia da gente criar uma casa de apoio ao estudante da zona rural em Cabrobó, para que esse estudante, quando vem da zona rural, tenha essa oportunidade de ter um local, se não quiser voltar para a cidade. A gente tem a casa do estudante em Petrolina, tem a casa do estudante no Recife. Então a gente pode ter a casa do estudante rural dentro da cidade. Por que, Lili? Porque é muito sacrificante para esse estudante ter que acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pegar 1 hora de estrada, de chão, né? Chegar, assistir todo um dia de aula, né? Para depois pegar mais 1 hora de volta para casa, chegar em casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite. O rendimento escolar certamente vai ficar prejudicado. Esse aluno não vai estar sendo tratado com igualdade em relação aos alunos da cidade, que têm essa melhor oportunidade e conforto e não ter que ter esse deslocamento. E por que, gente? Porque a carga horária aumentou. A gente dobrou a carga horária quando você bota o ensino integral. Então isso termina sendo, de sobremaneira, muito cansativo e sacrificante para o estudante.
Então, foi algo que surgiu para a gente enquanto ideia, é algo que a gente vai debater ainda com as pessoas, ver realmente se tem uma viabilidade, conversar com a comunidade rural, mas eu sei que é algo urgente, que precisa ser discutido, porque nós temos hoje muitos estudantes da zona rural. Eu vi relatos de mães dizendo que estavam mandando o filho apenas meio expediente, né? Não estavam mandando os 2 turnos de aula, porque não tinha como mandar. Então é algo que a gente vai pensar, mesmo que a gente ofereça o carro nos 2 turnos, mas talvez o oferecimento de uma casa de estudante seja algo significativo. Tem outras coisas, Didi, né? Nós temos também essa questão da escola técnica que está sendo viabilizada, é um investimento muito importante que tem que sair. É uma escola técnica que ela vai ultrapassar gerações políticas em Cabrobó, que a gente escutava falar dessa escola técnica há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje ela está mais próxima de se tornar uma realidade. Eu tenho fé que nós iremos inaugurá-la, né? Um doou o terreno, o outro começou a construir. Eu tenho fé que nós iremos inaugurá-la na próxima gestão, com fé em Deus, para que a gente possa oferecer para a sociedade carobaiense um ensino técnico. Na segurança, Didi, eu acho que hoje o ponto fundamental que a gente tem que debater é essa questão das drogas, né? O combate correto ao uso de drogas ele é muito importante. Nós precisamos oferecer uma estrutura de apoio, uma estrutura de recuperação de dependentes químicos, para que essas pessoas possam voltar a viver com dignidade. Nós não podemos vigiar nem vacilar, nós não podemos vacilar nessa questão das drogas na nossa cidade. Cada vez mais nós vivemos um aumento significativo do consumo e dos usuários de droga. E é preciso que a gente consiga libertar essas pessoas. Do IEMI, muitas vezes eu vi as mães para que seus filhos fossem presos. Enxergar o mãe sofrendo porque tinha medo que seu filho fosse morto. Preferia ele preso do que morto. Então, assim, você vê que o sistema público ainda não. Voltou, Dede? Voltou, tá ok agora. Eu não sei até onde você me escutou. Você falava das mães que iam até a delegacia e pediam. Isso. Nós temos do IEMIG de ver a quantidade de mães que às vezes nos pediam, né, até um pedido atípico, que prendessem seus filhos para que eles pudessem não serem mortos, ou então, quem sabe, ficar distante do mundo das drogas. E nem sempre o poder público, e eu digo o poder público de maneira no geral, oferece alternativas para que a gente consiga retirar, né, esse jovem da dependência química, não só de drogas ilícitas, mas também de drogas lícitas, né, do alcoolismo. É preciso que a gente tenha um olhar muito voltado essa questão da recuperação desses usuários, fazer um trabalho muito afinado. Eu sempre digo de que a gente tem um potencial evangélico, né, e religioso muito forte na nossa cidade, de pessoas do bem que querem contribuir, aproximar o poder público da religião, dos grupos de ação solidária, porque a fratura da alma ela não cura com remédio, né? Apenas Deus, o aconselhamento religioso, né? O apoio psicológico é que faz com que a gente consiga recuperar a fratura da alma. Quando você quebra uma perna, você bota o gesso. Quando você tem uma dor de barriga, toma um remédio. Quando a dor é física, o remédio resolve. Mas quando a dor é da alma, quando a fraqueza humana é mais forte do que a vontade do ser humano, a gente precisa ter o fortalecimento também psicológico, para que essas pessoas possam voltar a viver com dignidade. A gente não pode nunca esquecer que são pessoas humanas que merecem nossa atenção, nosso cuidado, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. E demais, tem muita coisa, né? Se a gente for discutir, a gente passa a noite toda, mas queria também dizer, as pessoas perguntam, qual é o seu plano de governo? E eu tenho dito que nosso plano de governo é algo que está sendo construído. É injustiça com a sociedade você chegar e querer apresentar um plano de governo pronto, que não é debatido, que não é pautado nas escolhas, no pensamento da população dentro da realidade. Nós temos ideias embrionárias, nós temos pensamentos que nos acompanham, coisas que a gente acha que podem ser feitas. Mas é preciso compreender que esse plano de governo tem que ser construído ouvindo o povo, ouvindo as pessoas, as sugestões, conhecendo os problemas, para que a gente possa entregar uma resposta do povo para o povo, e não uma resposta de galego para o povo, de uma equipe de galego para as pessoas. É preciso ter essa sensibilidade de ouvir, dialogar, para que seja construído. Nós temos pensamentos, nós temos ideias, nós temos algumas coisas que a gente acha que pode dar certo em Cabrobó, mas isso ainda é um processo que tem que ser muito melhor elaborado
ouvindo as pessoas. O senhor está confiante nessa caminhada até 15 de novembro? E eu tenho dito que Deus tem nos abençoado, né? As pessoas sempre dizem, galego não vai para canto nenhum, galego só dava 2% nas pesquisas, voltaram a fazer comentários mentirosos falando sobre pesquisa, né? Que inclusive a gente, graças a Deus, teve acesso e nós tivemos a compreensão que estamos bem. Não tem um apoio de ex-prefeito, não fui prefeito, não tenho 9, 10 vereadores comigo, não tenho dinheiro, né, como as pessoas dizem que tem que ter dinheiro. As pessoas querem estabelecer um preço na democracia de Cabrobó. Né? Cabrobó chegou a um ponto que você não ganha uma eleição, você compra uma eleição. Eu acho isso horrível, Didi. A gente tem que deixar esse pensamento de lado. Né? Quem tem que vencer a melhor ideia, a melhor proposta, o melhor candidato, a pessoa que realmente quer fazer. Né? Eu tomo uma repugnância quando a pessoa fala para mim, não, mas tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. E a gente vai comprar uma prefeitura. Eu pensei que era ganhar uma eleição, não é comprar uma eleição, não. Né? Até porque quem compra quer levar um produto para casa, quer levar alguma coisa. Então vai ser dono da prefeitura, não vai ser servo do povo. O exercício da política é um exercício de servidão. Quem compra uma eleição vai ser dono do povo. A gente quer ser servidor. A gente quer servir a população. Nós queremos servir por amor que nós temos na nossa cidade. Então, Deus vem abençoando nossa caminhada. Né? Mesmo como o pessoal diz sozinho, mas quem é seu apoio? Eu digo, meu apoio é o povo e Deus. Né? Minha família está comigo e tem dado certo. E graças a Deus, cada vez mais as pessoas têm nos procurado, têm manifestado apoio, muita gente boa. Né? Os outros candidatos também são bons candidatos. Eu sempre digo, a gente não precisa agredir ninguém, não precisa atacar ninguém. Mas caminhar para frente, deixa o povo escolher e decidir de maneira democrática quem será o novo prefeito de Cabrobó. Que a gente tem que debater no campo das ideias. Olha, nós estamos no limite já do nosso tempo. Embora o Instagram disponibilize o tempo de 60 minutos para a realização de lives, mas nós estabelecemos com os nossos convidados que sempre faríamos live entre 30 e 40 minutos. E nós estamos no tempo que já realizamos com os demais, não vamos cometer nenhuma injustiça. Quanto à questão de perguntas, às vezes as pessoas ficam questionando por que não faz perguntas e mais perguntas. Eu gostaria apenas de esclarecer que a nossa live, pelo menos a nossa live, tem como proposta fundamental não de promover um debate entre o apresentador e o pré-candidato ou entrevistado, e sim de dar ao pré-candidato ou ao entrevistado a oportunidade de apresentar à sociedade as suas ideias. E se eu ficar só perguntando, evidentemente o convidado vai ter tempo de apresentar as suas ideias à sociedade. Por isso que, até então, a nossa live, graças a Deus, tem obtido êxito com pessoas nos acompanhando. Galego, como eu disse, o nosso tempo encerrou. Vai ficar outra oportunidade, evidentemente. Nós vamos concluir esse período de apresentação dos pré-candidatos, tanto de Cabrobó quanto da região, e quando estivermos no debate eleitoral, aí nós retornaremos com os candidatos já para realizarmos outras lives. Só lembrando que na próxima quinta-feira, quem vai estar com a gente é o pré-candidato a prefeito da cidade de Petrolina, Odaci Amorim. Galego, obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Eu sei que a vida de um delegado é corrida, de um pré-candidato é mais ainda, mas mesmo assim o senhor tirou esse tempinho da sua agenda para aceitar o nosso convite e se colocar aí à disposição dos cabrobanhenses. Diria, eu tenho quanto tempo ainda? 1 minuto, 2, 30 segundos? Estamos encerrando já. Pode dizer boa noite a seu povo. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de dizer que nós estamos, né, em oração pela população de Cabrobó, as pessoas que estão com Covid. Nós esperamos que essas pessoas se recuperem com saúde e que a gente passe por essa pandemia. Agradecer o carinho de todas essas pessoas que nos acompanharam, né, que estão com a gente nessa live. Graças a Deus tivemos um bom público. Nós temos muitas pessoas aguerridas em nossa campanha. Queria dizer que nessa eleição a esperança vai vencer. Nós temos fé e esperança que nós chegaremos sim, quem sabe, a ser prefeito de Cabrobó. E as pessoas que mandaram perguntas que a gente não teve oportunidade de responder, não tem problema algum, qualquer questionamento que possa ser feito, encaminhe no meu privado, fale comigo na rede social, o meu telefone é 991980864, a gente não se esconde, não foge do debate. Mas eu só peço uma coisa, né? Que faça uma pergunta identificando quem for. A gente não defende o anonimato, a gente não acha que o anonimato seja algo saudável para a democracia. Quem quiser fazer suas perguntas, que façam se identificando, a gente vai responder todas com clareza, porque a gente não teme e não tem nada a esconder. Didi, muito obrigado, Deus abençoe nossas vidas, né? E que seu blog continue sempre com esse profissionalismo que é único que você sempre demonstra ter.
E boa noite a todos. Obrigado, Galego. Obrigado a todos que nos acompanharam na live de hoje, terça-feira, 7 de julho de 2020. Quem esteve com a gente foi Galego de Nanai, pré-candidato a prefeito de Cabrobó pelo Avante. Na próxima quinta-feira, dia 9, quem vai estar é o pré-candidato a prefeito de Petrolina, Odaci Amorim. Gente, seguindo aí as recomendações, orientações ou esse pensamento positivo do Galego de Nanai, Cabroboense, nós sabemos que o momento é difícil. Mas se nós estivermos juntos, as possibilidades de vencermos até mesmo a pandemia são bem maiores, tá bom? Fiquem todos com Deus, voltaremos quinta-feira. Boa noite, Eli. Abraço.